Bom, muito bem, vamos começar, né? Quem não estiver vendo a telinha aí que está sendo apresentada, tá? Tem uma apresentação aí, tá bom? E outra coisa, eu não sei se eu já avisei isso a vocês, se você não ativar a rotação de tela do celular, quem estiver assistindo pelo celular, ative a rotação de tela, porque a tela preenche a tela inteira do celular, tá certo? Se você não ativar, ela não vai preencher, fica ruim de ver, eu acho que corta um pedaço, não sei. Às vezes acontece isso, tá? Eu vou voltar lá pro coisinha, cadê? Aqui, para quem não pegou, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar a aula, tá? Nós vamos falar de função afim, que a gente já estava falando, de função afim. E o que acontece? A gente tinha iniciado a parte de função afim, e eu disse a vocês qual a cara de uma função afim, que é uma função desse tipo, f de x igual a x mais b, deixa eu botar o b minúsculo, e esse azinho, tá? E esse bzinho, eram números conhecidos, né? Números que a gente sabe quem são. Então, num exemplo prático, né, a gente vai ter, em geral, o valor do A, o valor do B. O único valor desconhecido aqui vai ser o x, que ele vai representar a variável, né? Ele é o que a gente chama de variável. Esse x aqui também, tá? Representa a variável. Variável porque é um número que é uma letra que representa qualquer número real, tá certo? Ele está ali representando um conjunto. Bom, então eu posso substituí-lo por qualquer número para calcular o valor da função quando x vale aquele número, tá certo? E o f de x é justamente o valor que a função assume, certo? Em determinado ponto, quando o x vale determinado valor. Se o x vale 5, aí você põe um 5 aqui no lugar do x, aqui tá. Aqui você põe para fazer as contas, né? Esse x aqui, tá? E nesse aqui é só para questão da notação mesmo. É o f de 5. A gente lê f de 5, f de 2, f de 7, f de 10, f de 5.000, tá certo? E vai sempre colocando aí. Eu vou limpar isso aqui. Só esses dois. Então, para a gente exercitar, eu vou... Deixa só eu procurar um negocinho aqui que eu tinha colocado, mas o computador reiniciou e... Cadê aqui? Deixa eu ir no histórico. Ctrl H. Cadê? Aqui. Mais um. Depois aqui. Bom, deixa eu só ver qual foi aqui. Não foi essa. Então, fecha. Não foi essa. Essa aqui. Essa aqui. Pronto. Eu vou... Deixa eu ajeitar esse computador aqui, porque eu vou precisar projetar a tela. Vocês estão me vendo direitinho aí, né? Então, bom, aí deixa eu colocar alguns exemplos aí que a gente vai usar, tá certo? Por exemplo...
Ô, professor, você não está mexendo na tela? Porque se tá, não está aparecendo para mim. Eu estou, mas calma, é porque o que eu estou fazendo aqui não é na tela que vocês estão vendo ainda não, tá? Eu vou copiar um material lá. Calma aí, rapidinho. Eu só vou... Pronto, agora eu vou copiar aqui. Pronto, agora está aparecendo aí. Bom, são dois exemplozinhos de função que para a gente responder, tá? Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Eu vou cortar esse pedacinho aqui. Cortou não, foi? Cortou não. Enfim, deixa assim mesmo. Se eu cortasse de um em um, tudo bem. E a gente vai responder essas duas questõezinhas, tá? Primeiro, por exemplo, dada a função f de x igual a 3x menos 7, então encontre, vamos responder primeiro, encontre o f de 0, o f de 1 e o f de menos 2. A câmera está mexendo aí porque eu estou mexendo no computador, tá? Então, encontre o f de 0, por exemplo. O f de 0 significa que no lugar do x você vai pôr o número 0. E vai fazer as contas, tá? Aquela coisa simples que a gente já tinha feito. Então, o f de 0, para essa função da primeira questão, certo? A gente coloca o 0 no lugar do x. Então, vai ficar 3 vezes 0, não é isso? São 3x, então 3 zero. 3 vezes 0, menos 7. Quanto é que dá isso aqui? F de 0 está igual a 3 vezes 0, 0. 0 menos 7 dá quanto? Alguém já colocou no chat? Cadê? Deixa eu ver. Ninguém colocou ainda. Tão lento hoje, né? Tão devagar. Quanto é que dá 3 menos 7? Então, aí é aquela típica questão que você tem 3 e você tira mais do que o que você tinha, né? Você tirou 7, então você fica devendo 4. Tá? Beleza. Então, quem é o f de 1, por exemplo? F de 1. O f de 1 é você colocar o 1 no lugar do x. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 7. Tá? Então, f de 1 é 3 vezes 1, que é 3. 3 menos 7. Eita, o f de 0 está errado, né? No caso, 3 vezes 0 é 0. 0 menos 7 é menos 7, tá? Desculpa aqui. Menos 4 não, é menos 7. Certo, professor, imagina eu. Não entendi. Foi o quê? Se até você erra, imagina eu. Eu ri, mas eu corrigi, tá? Se você errar e corrigir, tá tudo certo, não tem problema. Não, a gente erra, né? Não tem problema, tá certo? A gente se equivoca, né? Ninguém é perfeito, não. Mas a gente tenta acertar o máximo possível, né? É o que a gente faz. Então, aqui, ó. F de 1 é 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 7. Agora sim, menos 4, né? E você tem o f de menos 2. O f de menos 2. Vamos lá. O f de menos 2. O f de menos 2 é 3 vezes menos 2, tá? Menos 7. No lugar do x, eu coloco menos 2. Só que, como o número é negativo, né, para ficar organizado, eu coloco ele entre parênteses, tá? Quando eu estou multiplicando por outro. Então, 3 vezes menos 2 é que você faz jogo sinal. Você faz 3 vezes 2, que dá 6, e mais com menos. Lembrando que aqui é como se tivesse mais, tá certo? Esse 3 é positivo. E 3 vezes 2 dá 6. E menos com mais dá menos, tá? Então dá 6 negativo. Ou seja, menos 6. Deixa eu fazer por etapa, né? Aqui. F de menos 2 dá
menos 6, tá? 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos o 7 que já estava lá atrás. Então, f de menos 2 vai dar 6, menos 7, que você estava devendo R$6 na venda da tia da tapioca e gastou mais R$7. Se você estava devendo 6 e gastou mais 7, você fica devendo, né, 13, ou melhor, 13, isso mesmo. Então, esse é o f de menos 2. Menos 13, Júlia Marina. Muito bem, Júlia. A galera que está chutando 1, menos 1 aí, de que isso aí, hein? Menos 1 não, tá? Não tem menos 1 aqui não. Cuidado com essas contas, tá? Números inteiros. Passar uns exercícios de números inteiros para vocês somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá? É isso aqui, tá? Isso aqui confunde bastante. Eu entendo que tem gente que falou 1, menos 1, nisso aqui, né? Isso. Menos 6, menos 7. Tem gente que acaba esquecendo desse sinalzinho aqui e olha somente para o 6 menos 7. Ou faz 7 menos 6. Cuidado, pessoal. Não façam isso, tá? Se você tem 6 menos 7, isso dá menos 1. Tá? Lembre-se, sempre que você tiver um número menor, estiver subtraindo um número maior, então o resultado vai dar negativo, tá certo? Porque você tem 6 e está tirando 7. Então, vai ficar negativo, não tem jeito. Já se você tem um maior, 7 menos 6, você tem um resultado positivo. Então, agora, se você tem os dois com o mesmo sinal, tá? 6 mais 7. Aqui os dois estão positivos, tá? O mais aqui da frente, não precisa, mas eu vou colocar. 6 mais 7, os dois estão positivos. Então, você soma, dá 13. E se os dois forem negativos, menos 6, menos 7, você soma também, só que você bota o sinal negativo, tá? Menos 13. É uma dívida que você acumulou, tá bom? Você estava devendo 6 e gastou mais 7. Pediu mais 7 emprestado. Então, você acumulou a dívida. Então, você vai ficar devendo mais ainda, certo? Então, você tem que somar a dívida. Então, você soma, mas põe o sinal negativo para dizer que continua devendo, certo? Soma e coloca o sinal do maior. Exatamente, o Hélida. Exatamente. Tá? Quando é para... sempre você vai usar o sinal do número maior, né? Mesmo quando for para repetir, o sinal do maior é o mesmo sinal para os dois, tá? Não façam um jogo de sinal aqui, tá? Aqui, subtração, soma, não faz jogo de sinal, pelo amor de Deus. Jogo de sinal é só quando você está multiplicando ou dividindo números inteiros, certo? Se você estiver multiplicando dois números, então você está multiplicando 6 vezes o 7, tá? Aqui você não precisa fazer jogo de sinal, porque os dois são positivos. 6 vezes 7 dá 42. Mas se você tivesse que fazer, o 7 é positivo, o 6 também, tá? 6 também. E mais com mais dá mais. Ou seja, sinais iguais, fica positivo. Se você tivesse que multiplicar menos 6 por menos 6, por menos 7, sei lá, 6 vezes 7 dá 42. E menos com menos, sinais iguais, jogo de sinal sempre dá positivo. Mas lembre-se, isso você só faz na multiplicação, ou na divisão. Certo? Multiplicação ou divisão. Não faz em soma nem subtração. Soma e subtração é bom você ver como se fosse saldo mesmo, tá? Tenta acostumar a fazer dessa forma, certo? Se eu estou com dinheiro positivo, eu estou com dinheiro no bolso. Se eu subtraio, é porque eu estou gastando, tá? Então, se eu estou com R$7 no bolso, R$7 no bolso,
e gasto 6, eu sobra R$ 1 para mim. Mas se eu estou com R$ 6 e gasto 7, eu gastei mais do que o que eu tinha. Então, eu fico devendo R$ 1 na venda, certo? Se eu tenho 6 e ganho mais 7, é lógico, eu vou somar minha fortuna, vou ficar com R$ 13. E se eu estou devendo R$ 6, já estou devendo, e gasto mais 7, lógico que minha dívida vai ser somada, né? Então, tem que somar a minha dívida, tá certo? Só que, como é dívida, não esquece de botar o sinal negativo. Tá bem, Luiz? Eu estou explicando porque muita gente se confunde nisso, tá? Aí eu estou explicando direitinho para vocês não errarem isso aí. Vamos voltar, né? Vou apagar aqui. Vou apagar esse rascunho aqui todo. O bom é que aqui apaga rapidinho, né? Eu gasto menos e faço menos esforço do que usando o apagador. Malhar o braço apagando na sala de aula. Bom, vamos lá, né? Então, segunda questão. Deixa eu ver aqui. A segunda é essa aqui. Considera a função g de x igual a menos 4x mais 8. Eu vou repeti-la aqui. Menos 4x, segundo. G de x igual a menos 4x mais 8. Então, na letra A, a gente quer alguma coisa como g de 8. G de 8, g de 6 e g de menos 6. G de 8, G de 8, B, G de 6 e C, G de menos 6. Na letra A, G de 8 é... Vou fazer aqui, tá? É só você, no lugar do X, você coloca 8, tá? G do 8 é menos 4 vezes... É uma bolinha, né? Tentando fazer uma bola, deixa um pontinho mesmo aqui. Deixa eu ter mais largo assim. Vezes 8 mais 8. Certo? E aí, menos 4 vezes 8, aí você faz o jogo de sinal, tá? 4 vezes 8, 32. E menos com mais dá menos. Então, dá menos 32, mais o outro 8 que já estava lá. Beleza? Tem mistério. E isso dá menos 32 mais 8, ó, você está devendo 32, pagou R$ 8, vai continuar devendo, mas vai ficar com a dívida menor, né? Devendo 32, pagou R$ 8, fica devendo 24, tá? R$ 24. Então, o F de 8 dá menos 24. O F de 6, ou melhor, o G, né? G de 6 dá menos 4 vezes 6 mais 8. Menos 4 vezes 6 vai dar 4 vezes 6 dá 24. Só que negativo, né? Menos 24. Por conta do jogo de sinal. Mais o 8. Professor, Oi. Pode falar quem é? por que nessa letra, o Elida? E Sim. por que nessa letra A deu menos 32? 4 vezes 8 Se o não é número 32. maior é o 8. Mas 4 vezes 8 não é 32, não. Eu me confundi, deixa. Assim, que é vezes, tá? Tem que fazer a multiplicação primeiro. A gente faz essa multiplicaçãozinha aqui e depois soma com o 8 que está lá. Beleza. Qualquer coisa pode perguntar, tá, pessoal? Não fique acanhado, não.
para vocês não ficarem perdidos, né? Qualquer besteira mesmo, né? A gente às vezes passa batido com alguma besteira, e aí perde de acompanhar o restante. Aqui, ó, dá 24, isso aqui, tá? 4 vezes 6. Depois a gente soma com o outro 8 que tá lá. Bom, menos 24 mais 8, isso vai dar... você está devendo 24, soma com 8, ou seja, você devendo 24, pagou R$ 8 da dívida, vai ficar devendo? Vai, mas vai ficar devendo somente R$ 16, tá? Então, menos 16 é o G de 6. Se você faz o G de menos 6, aí você vai multiplicar menos 4 vezes pontinho, né? E menos 4 vezes menos 6. Aí você põe entre parênteses para ficar organizado. Estou multiplicando menos 4 pelo menos 6. Então, quando eu multiplicar aí agora, e depois eu vou somar com 8, né? Que tem o 8 lá no final. Quando eu multiplicar agora, menos 4 vezes menos 6, esse resultado ele vai ser um número positivo, porque menos com menos dá mais. 4 vezes 6 dá 24, e menos com menos dá mais. Então, 24 positivo, mais 8 que já estava lá esperando para ser somado. Então, isso vai dar 32 positivo, tá? A gente tem aqui 32, 16 e 24. As nossas respostas. Beleza? Bom, além disso, eu vou querer fazer com vocês hoje alguns probleminhas, tá? Eu vou fazer 2 aqui, certo? E os outros que estão disponíveis aqui, eu vou colocar na lista de vocês. Luiz, sorvete, Luiz. Falar de sorvete uma hora dessa. Depois do almoço. Não fala um negócio desse não, pelo amor de Deus. Ó, deixa eu copiar aqui. Cadê a lista? Essa daqui. Não é essa. Eu quero essa aqui. Temperatura, muito bem. Cadê? Agora eu vou ter que dar print. Como é que eu dou print sem... Como é que eu dou print sem usar o teclado? Tem que usar o teclado. Não sei dar print sem usar o teclado. Print. Isso, agora eu vou copiar isso aqui. Agora eu vou copiar já aqui. Não, vou copiar essa. Tá aqui, isso aqui. Professor, não estou funcionando direito comigo. Não está me ouvindo direito? Espera aí, viu? Calma aí. Todo mundo está com esse problema de não me ouvir direito? O microfone aí. Está dando microfonia? Ixi. Voltou também aí? Não sei. Se tiver ruim, vocês... Caramba. Agora tá mais boa. Deixa eu tirar esse negócio. Rapaz. Poxa, tinha Agora que eu começou burro, velho. Caramba, eu não acredito. Tinha uns caixinha conectados no computador. Por isso que não estava saindo som. E o caixinha estava desligado da tomada. Meu Deus, como eu sou burro. Vocês, né? Superei a... Hoje tá que tá. Viu? Por isso que ele estava mostrando o fone de ouvido. Não era um fone de ouvido, era um caixinha aqui. Eu reclamando do computador. Meu Deus do céu. Paciência, negócio desse, viu? Se tiver dando microfone aí, vocês falam, tá?
esse negócio. Eita, Laura. E... Carambola mesmo. Hoje eu tô, né, naquela situação delicadíssima. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Bom, vamos responder essa questão aqui, tá? Já que a vida da gente não é fácil, vamos dificultar um pouquinho a vida de vocês também. Bom, a questão é a seguinte. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear, de acordo com a função TLT igual a menos 2T mais 18. Daqui a pouco eu explico isso aqui, não se assuste não, tá? E a questão até explica, tá? Em que T é o tempo medido em dias, tá? O tempo é em dias. Então, atentem bem para essa unidade aqui, tá? Em dias. E, nessas condições, pode-se afirmar que no dia 8 de julho de 2003, a temperatura dessa cidade foi quanto? Deixa essa última pergunta, a gente vai deixar ela para o final. Depois a gente acha, tá? Mas primeiro vamos nos ater a tentar encontrar... aliás, a gente já tem a função, né? Tem outra que a gente vai encontrar a função, mas essa aqui a gente já tem a função, tá? Então, a função, nossa função é essa aqui, T de T, tá? No caso é o T grande, né? De T pequeno, tá? Os dois são T. Cada um representa coisa diferente, tá? O T grande é a temperatura. Estou falando T grande porque a gente costuma falar T, Azinho e Azão, né? Mas no T não dá para fazer isso não, tá? Porque Tzinho e o Tzão é meio estranho, né? Você fala T grande, tá? O T maiúsculo, não sei, né? Falar o outro nome é proibido para menores de 18 anos, tá? Menores de 50 anos, né? Então, fala em T grande, tá? Menos 2T mais 18. E esse T aqui, ele é o valor do tempo em dias, tá? Quantos dias se passaram, tá certo? Significa se passaram 10 dias, tá? Ele está falando aqui no caso dos 10 primeiros dias do mês de julho de 2003. Então, começando do dia 1, né? No dia 1, a gente põe T igual a 1. No dia 2, a gente põe T igual a 2. No dia 3, a gente põe T igual a 3, tá certo? E por aí vai. E aí ele quer saber, no dia 8 de julho de 2003, qual foi a temperatura? Então, basicamente, o que ele quer aqui é que você calcule T grande de 8. Né? De 8. T grande de 8. E quem é T grande de 8? É você, não é o oitavo dia? Se é o oitavo dia, no lugar do Tzinho, você põe 8. Menos 2 vezes 8 mais 18. Então, T grande de 8 dá menos 2 vezes 8, dá menos 16, mais 18, que isso dá, se eu tenho 16, negativo, né, estou devendo, e pago 18, quer dizer, eu não vou pagar 18, né, eu pago os 16 e fico com R$2 de crédito, né, R$2 positivo. Então, no caso aqui está em temperatura, né, então 2 graus, a temperatura é em graus Celsius, né? Em graus Celsius, tá aqui, tá? Graus Celsius, certo?
Então, 2 graus Celsius. Que a resposta é a letra P de bola. Beleza? Muito fácil, né? Muito simples. Essa aqui foi de graça. Cadê a inocência? Tem essas coisinhas para distrair um pouquinho, né? Brincadeira, tá? Não me cancelem, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu já não botei o Todix, né? O X lá no Não Todix. colocou cancelado. Já estou cancelado, já, por isso. Agora eu falando de Tzinho e T grande, aí vocês vão me cancelar de verdade. Pesaço, né? Vocês gostam, né, dessas coisas. Bom, segunda, tá? Deixa eu copiar aqui a questão. Vamos lá para nossa listinha aqui. Vamos dar um print. E agora, copiar isso aqui. Isso aqui já é melhorzinho, tá? Nosso mais interessante. Ô, meu filho. Como é que pode? Ele demora um tempinho e não copia mais. Cachorro segue. E agora? Fica disponível só por um curto período de tempo. Vou botar maior, que eu não sei o tamanho que vocês estão vendo aí, se dá para enxergar direitinho. Acho que dá, né? Então, a segunda diz assim: um reservatório de água com capacidade para 100 litros abastece o bairro Longa Vida. Houve um acidente e a tubulação do reservatório foi rompida. Imediatamente, após o ocorrido, os funcionários da estação de águas acionaram o pessoal do conselho. Sabendo que a vazão é a mesma coisa que taxa, tá? A vazão de água que sai da tubulação é de 10 litros por minuto. Tá? Se você nunca ouviu falar de vazão, vazão é meio que ela mede a quantidade de água, ou de algum fluido, ou de qualquer outra coisa, assim, que esteja jorrando, né? Ele mede a quantidade que você está perdendo em determinado intervalo de tempo, né? Por minuto, pode ser por hora, pode ser por sei lá, segundo, enfim. No caso aqui, a vazão que ele está dando é a quantidade de água, de litros de água, que está saindo por minuto. Então, a gente está perdendo 10 litros, aqui, 10 litros por minuto, tá? Eu estou marcando aí. Quanto tempo até chegar ao local do incidente terá a equipe do conceito a fim de que o reservatório ainda contenha pelo menos metade do volume original? Então, eu quero conseguir, né, salvar metade dos 10 mil litros que tinha lá na caixa d'água, né? A caixa d'água é reservatório de água. Então, eu quero salvar metade disso aí, eu quero salvar 5 mil. Então, quanto tempo a galera tem para chegar? A gente vai montar uma funçãozinha. Tá certo? Para descobrir quantos litros de água ainda sobram no reservatório, de acordo com o tempo que se passou, certo? Em minutos. Então, eu vou chamar de T. T vai ser... Pode chamar de X também, né? Que é mais costume, usar o X, mas vamos usar o T porque é de tempo, né? T vai ser o tempo em minutos. Certo? Então, eu vou construir uma função que vai dar, a minha função, ela vai dizer a quantidade de litros que ainda sobram, né, dentro do reservatório de água, tá? Então, eu vou chamar a função de quê? De L, de litros, ou de A, de água, não sei. Vou chamar de A, de água. Quantidade de água. Quantidade de água restantes.
Esta. Perdoe a letra aí, esse negócio errando de escrever. Então, vamos fazer nossa função. A quantidade de água que é em função do tempo vai ser dada como? Alguém se arrisca? Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui. A Luiz está dizendo que vocês conseguem dar zoom que está na tela, é verdade mesmo. Vocês podem dar um zoomzinho aí, tá? Se tiver como de ver. Um vaso grande. Um vaso bem grande. Tem 10 mil litros lá dentro. Bom, então, como é que a gente encontra aí a função que dá o resto de água que sobra? Então, você vê o seguinte, está derramando água, né? 10 litros por minuto. Então, a cada litro, eu derramo 10... Ou melhor, a cada minuto, eu derramo 10 litros. 1 minuto, 10 litros. 2 minutos, 20 litros. 3 minutos, 30 litros. 4 minutos, já vão 40 litros. 5 minutos, já vão 50 litros. E por aí vai. Então, quando eu tiver T minutos, eu vou pegar esse tempo em minutos e multiplicar por 10, né? Porque cada minuto são 10 litros a menos de água. Então, eu pego esse tempo em minutos, T, e multiplico por 10, que aí eu vou ter o volume de água que foi desperdiçado. E o volume de água que sobra é eu subtrair os 10 mil que tinha e tirar o que foi desperdiçado, não é isso? Então, eu vou pegar os 10 mil, menos, tá? 10 litros vezes o tempo que se passou, certo? Vamos testar o que a gente está fazendo, por exemplo. Se passou 1 minuto só, eu vou ter 10 mil menos 1 vezes 10, que são 10 litros que foram desperdiçados, né? Se passaram 2 minutos, eu vou ter 10 vezes 2, que dá 20 litros a menos, 10 mil menos 20, certo? Por aí vai. Se passaram 5 minutos, eu vou ter 10 mil menos 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá 50. Então, 10 mil menos 50, 50 litros a menos, tá certo? Beleza, então a gente tem aqui a nossa funçãozinha. Essa funçãozinha. Tcharam! Linda e maravilhosa. Ela dá a quantidade de litros que sobram. E aí eu quero saber quanto tempo vai durar até que o reservatório esteja pela metade. Pela metade. Luiz disse que deu 8 minutos. Não tenho a menor ideia se está certo. Fiz uma conta bagunçada. Está muito bagunçada mesmo, Luiz. Porque vai dar muito mais que isso. Luiz, 8 minutos. Vai dar uns 500 minutos mesmo, Júlia. Exatamente. Vai dar muitos minutos mesmo. 8 minutos só vão embora 80 litros de água, né? Que é 8 vezes 10. A caixa tem 10 mil. Eu quero que chegue na metade, tá? Então, se tem 10 mil litros, eu quero que chegue na metade. 80 mil litros não é nem de longe. Confundi 1 minuto com segundo, né? Passa de novo as contas aí, tá? Passa de novo. Então, no caso, quem foi que fez? A Júlia já fez, né? Deu 500 minutos, eu acho que vai dar isso mesmo, tá? Acho que vai dar isso mesmo. Por quê? Porque, na verdade, aqui a gente tinha probleminhas que eu queria calcular, por exemplo, f de 5, né? Eu dava a variável e pedia o valor da função, né? Aqui a gente está querendo descobrir o valor de t.
e não o valor da função, tá? A gente sabe que essa função aqui, ela vai ter que valer 5.000, né? Eu quero que isso aqui chegue a 5.000 litros. E aí, qual vai ser o T que vai fazer essa função chegar em 5.000 litros? Certo? Como o Júlio já achou, se eu botar aqui T igual a 5.000 vezes 10, vai dar 5.000 não, 500, aliás, né? 500 vezes 10 dá 5.000, e 10.000 menos 5.000 vai dar 5.000 litros, né? Que é o que sobra. Exatamente. Mas, como é que a gente acha, assim, adivinhando, feito a Júlia fez, não sei se a Júlia fez adivinhando, se ela fez a conta, acho que ela deve ter feito a conta também. Pronto, Luiz. A resposta realmente é 500, tá? Júlia fez usando a regra de 3. Também pode, não tem nenhum problema, tá certo? Isso aqui. Só que a gente vai fazer usando os conhecimentos de função, porque é o que a gente está estudando, certo? Usando a regra de 3. Aliás, a regra de 3 tem tudo a ver com a função do primeiro grau, tá? Se desse tempo, eu iria pincelar a parte de regra de 3 também com vocês. Mas, enfim, então eu quero que isso aqui seja 5.000 litros, tá? Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o seguinte. 5.000 é igual a 10.000 menos 10T. Tá? E por que eu coloquei 5.000 aqui? Porque a pergunta lá pede o tempo que o pessoal da equipe tem para chegar, para que não seja desperdiçado mais do que a metade do reservatório de água, né? Tem 10.000 litros, então eu quero que sobre pelo menos 5.000 litros de água, certo? Então, põe 5.000 aí, e eu vou encontrar o T, tá? Então, resolve essa equaçãozinha aí do primeiro grau. 5.000, eu vou passar o 10.000 que está aqui para o outro lado, certo? Vamos pegar aqui assim, né? Então, você vai ter 5.000 menos 10.000 igual a menos 10T. E você tem o quê? 5.000 menos 10.000 dá 5.000 negativo. Menos 5.000 igual a menos 10T. E aí, dividindo, tá? Dividindo, você isola o T, que é igual, eu passo 10 dividindo, tá? Para cá. Deixa eu fazer assim, tá? Passo o menos 10 para cá, dividindo. E aí você vai ter menos 5.000 dividido por menos 10 igual a T. Menos com menos dá mais, né? Então, 5.000 dividido por 10 dá 500, né? Igual a T. Ou T igual a 500, que é a mesma coisa, né? 500 é igual a T, então T é igual a 500, dá no mesmo, tá? Não tem problema nisso aqui. T igual a 500. Beleza? A Júlia está dando ideia de estudar regras de 3 depois da aula. Eu posso fazer um vídeo, Júlia, explicando a regra de 3. Pessoal, eu vou esticar um pouquinho a aula até 4h10, tá certo? Vou roubar 10 minutos. Vocês têm aula agora ou não, né?
Só 10 minutinhos, porque eu quero fazer uma introdução que a gente vai começar a estudar gráficos da função, tá? O gráfico da função, da função afim. Pronto. Então, deixa eu... Pronto. Bom, essas duas questões são tipo de questões que a gente precisa ler e interpretar, né? Não é difícil de fazer, tá certo? Isso aqui eu preciso fazer uma funçãozinha, em algumas eu vou pedir para vocês fazerem a função, vou detalhar, né? Letra A, faça a função, letra B, calcule isso, tal. Mas tem uma coisa que é interessante, que é você fazer o gráfico dessa função. Caramba, eu estou querendo coisa que não, deixa quieto. Agora. Então, vamos para o gráfico. Gráfico da função. Da função afim, tá? Vou escrever bonitinho, né? Senão está muito feio. Tem que botar a tela assim, porque aí eu consigo escrever direito, senão não consigo não. Beleza. Essa discussão aí, ele leu o que eu disse, como se foi, enfim, eu não estou nem lendo comentário, tá? Eu estou lendo assim por alto, tá bom? Mas essa questão realmente eu não posso ficar muito tempo depois da aula não, tá, pessoal? Mas eu posso fazer um vídeo no isso, né? Explicando sobre a regra de três. E aí as dúvidas vocês tiram na aula, tá? Eu realmente vou pensar nisso, porque é bem interessante, um paralelo que a gente faz com a questão aqui. Bom, mas aí é o seguinte, como é que a gente tem a ver o gráfico, né? Porque tem um cara, que foi o René Descartes, que um matemático das antigas, né? Que ele criou um negócio genial, assim, um negócio que hoje todo mundo usa para muita coisa. Que é um sistema de coordenadas. Coordenadas serve para você localizar coisas, certo? Pontos em determinado superfície, né? Então, por exemplo, hoje a gente usa a coordenada para localizar via GPS pontos ao redor do planeta. Né? Eu posso dar minhas coordenadas aqui, aliás, hoje, se manda a localização pelo WhatsApp, por exemplo, ele já identifica onde você está. Faz eu mandar uma coordenada, de GPS, e ali ele já, lógico, com toda a segurança do aplicativo, para que ninguém roube aquela informação e tal. Mas que ele passa ali uma coordenada e a outra pessoa identifica a coordenada e sabe exatamente onde você está, por conta do dispositivo GPS que existe hoje. Professor, seu áudio está bem ruim. E o áudio diminuiu? O seu áudio está ruim de entender. Está no inglês. Continua melhor. Melhorou? Vá continuando falando, professor, para a gente ver. Não sei se o microfone que estava longe. Agora está melhor. No meu está melhor.
Pronto, o eco é quando alguém fala, porque eu estou sem o fone de ouvido e aí dá eco mesmo, tá? Mas, enfim. Bom, então, o que os caras fazem é o seguinte: você tem uma superfície, você tem um mapa mundo, por exemplo, e você quer localizar uma pessoa. O que é que você faz? Você informa para essa pessoa, para quem você quer localizar, a latitude e a longitude, né? No caso. Quantos graus a leste, oeste, e quantos graus a sul e norte essa pessoa está. E aí, com isso, você consegue localizar exatamente onde essa pessoa está. Tá? Porque todo ponto do globo, ele está a uma determinada latitude e uma determinada longitude. Tá? Se você der, sei lá, você está dizendo, suba 32 graus a norte, certo? Então, você sobe 32 graus a norte e ande 15 graus a oeste, leste, aliás. Talvez vocês estejam vendo trocado aí, porque a câmera é interna. Né? Mas, pronto. Tá legal, né, o áudio? Bom, muito bom. Então, é o seguinte, você consegue, tá, a partir daí, dizendo a latitude e a longitude, identificar a pessoa onde ela está. E só tem, tá, quando você dá um par de coordenadas, a latitude e a longitude, só tem um possível lugar que aquela pessoa esteja. Certo? Não tem outro lugar com a mesma latitude e a mesma longitude. Tá certo? O que acontece no... Isso é a beleza, né? Júlia, eu vou levar só até 5 e 10, só para a gente terminar essa partezinha de gráfico, tá? Essa introdução. É rapidinho, já termino. Então, é o seguinte, o bonito é porque não tem como haver dubiedade, haver coisa dúbia, tem informação dúbia. Porque se você diz assim, eu estou na latitude tal e na longitude tal, e só tem essa, não tem outra. Tá certo? Não tem como outra pessoa em outro local estar com a mesma latitude, a mesma longitude. Ela pode estar na mesma latitude que você, mas em longitude diferente. Ou ela pode estar na mesma longitude, mas em latitude diferente. Então, o ponto-chave disso aí é que é único, tá? A informação é única, para cada ponto. Então, acontece isso no sistema de coordenadas, quando a gente faz aqui. A gente faz isso aqui. Tá? A gente está criando um sistema de coordenadas. Então, a gente põe a graduação aqui, 1, 2, 3, 4, só para... Vai dar aula aqui. Oi, já entendi. Vou falar de novo. Então, olha para esse gráfico bonito. Então, o que significa? Aqui eu tenho os valores de x e aqui eu tenho os valores de y ou f de x, tá? Mesma coisa, f de x, ixi, Maria. F de x. Então, cada ponto que você escolhe lá no plano, tá? Escolher esse ponto aqui, ó, ele só tem, vamos dizer assim, ele só tem uma latitude e uma longitude, tá? No caso aqui, vamos dizer que a latitude seja o x. A gente chama isso aqui de abscissa, tá? Abscissa. Abscissa.
E o y aqui a gente chama de ordenada. Tá? O eixo y a gente chama de ordenada. Ordenada. E, bom, uma é latitude, outra é longitude. Então, esse ponto aqui, por exemplo, a abscissa dele, eu vou chamar ele de ponto A. A abscissa dele é essa aqui. E a ordenada é essa aqui. Tá? Isso aqui é 4 positivo, isso aqui é 3 positivos no Y. Lá. Todos vocês já viram isso em algum lugar, né? No ensino fundamental, quando estudaram. Sistema de coordenadas, provavelmente sim. Então, sabe mais ou menos a ideia de como identificar um número no nosso sistema de coordenadas. Aí, como é que a gente escreve as coordenadas desse ponto A aqui? A gente escreve assim. Primeiro escrevo a abscissa, que é 4, vírgula, aí depois escrevo a ordenada, que é 3. Tá? Sempre primeiro escreve-se a abscissa, depois escreve-se a ordenada. Tanto é que se você fizer assim, 3, 4, esse ponto é outro completamente diferente, tá? Esse aqui é o ponto de abscissa 3, ou seja, esse ponto aqui, ó. Né? Aqui assim, esse aqui. A abscissa é 3 e a ordenada é 4, é o contrário, né? Então, quando você dá a abscissa e a coordenada de um ponto, o local que esse ponto se encontra é único. Não tem outro local, certo? Então, essa é uma maneira de identificar todos os pontos do plano, que é chamado plano cartesiano. Todos os pontos do plano. Cada ponto tem um par de coordenadas único para ele, tá? Que ninguém mais é igual a ele. Tá certo? É como se fosse um CPF de cada ponto, o DNA dele, tá certo? É um sistema, é uma coordenada, um par de números, são chamados de coordenadas. Não é ordenado, tá? Presta atenção. Aqui a gente chama de abscissa, o x, o y a gente chama de ordenada, e o par juntos, isso aqui, a gente chama de coordenadas. Tá? Os dois, né? Quando falar assim, as coordenadas, eu estou pedindo a abscissa e a ordenada, as duas, né, juntas. Aí você bota entre parênteses lá, no formato que a gente sempre escreve. Certo? E, bom, e aí, a gente vai, né, porque, assim, função é o seguinte, a gente tem o x e tem o f de x. Então, a gente dá valores para x e encontra os valores de f de x. E a gente vai montar um par, tá certo? De coordenadas com esses dois valores. Um valor para x e um valor para f de x. Um valor para x e outro para f de x. A gente vai sempre construir alguns valores e, a partir desses alguns, a gente vai tentar deduzir qual é o gráfico da função. No caso da função afim, já vou adiantar para vocês que o gráfico vai ser sempre uma reta, certo? Por exemplo, eu poderia, tá, para a gente encerrar, eu poderia pegar a função lá que a gente estava trabalhando. Cadê a função? Isso aqui não, isso aqui é um número muito grande. Deixa eu pegar uma função mais miudinha aqui, né? Deixa eu criar um aqui mesmo, qualquer um. Você pega uma função assim. F de x igual a 2x mais 1. Uma bem simples, né? Então, você vai fazer o gráfico dessa função. Você faz o... coisinha aqui, tá? E tá. Põe os valores para x, aqui você põe um x, aqui você põe um y, que é o f de x, né? Enfim. E põe as suas gradações. Cuidado com essas gradações para botar mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Quando forem desenhar
porque ajuda, tá certo? Se você botar tamanhos diferentes, você vai ter complicações quando for desenhar um gráfico. E aí, eu não estou colocando os números aqui, 1, 2, mas vocês entendam aí, tá? Imaginem os números aí. Aí, o que acontece? Eu posso, tá, colocar aqui uma tabelinha com os valores de x e f de x. Por exemplo, quando x é menos 2, quanto é f de x? É 2 vezes menos 2, que dá menos 4 mais 1, olhando para aqui, tá? Menos 4 mais 1 dá menos 3. Certo? Se eu colocar o x igual a x igual a 0, x igual a 1. F de 1 é 2 vezes 1, que dá 2, olhando para aqui, tá? Aqui. 2 vezes 1, que dá 1, mais 1, que dá 5. Vou colocar também o F de... vou precisar estender um pouquinho mais isso aqui. Assim. É porque eu desenhei com a régua, agora eu quero desenhar na mão. Assim. Se eu colocar o F de... de 0. Vou colocar 0 aqui. Você vai ter 2 vezes 0, que dá 0, mais 1, que dá 1. Então, você tem aqui 3 pontos, tá? O primeiro ponto é esse aqui. O segundo é esse aqui. E o terceiro é esse aqui. Que você pode colocar em forma de coordenadas, assim, ó. Menos 2 e menos 3, que é o primeiro. Você põe... Não estou gostando desse negócio aqui, eu vou colocar aqui do lado. Não. Vamos mais para cá. Aí. Está aqui do lado. Menos 2 e menos 3. Esse aqui é o 1 e 5. E esse aqui é o 0 e 1. E você põe isso no gráfico, tá? O menos 2 e menos 3, a primeira coordenada é o eixo x, menos 2. Onde é que está o menos 2? Ele está aqui, ó. Aqui. Tá? E onde é que está o menos 3 no y? Menos 3 está aqui no y. Então, você parte daqui do menos 2, desce e encontra com o menos 3. Aí você tem esse ponto aqui. Certo? É mais ou menos o seguinte, a primeira coordenada, que é o menos 2, ela diz se o ponto vai andar para a direita ou para a esquerda. Como está negativo, ele vai andar para a esquerda. Tá? E a segunda coordenada diz que se é para cima ou para baixo. Andou para a esquerda, menos 2, beleza. Achou o menos 2? Beleza. Agora, vai andar para cima ou para baixo? Está na segunda coordenada, menos 3. Menos 3, negativo é para baixo. Então, negativo anda 3 para baixo. E aí você encontra esse ponto aqui, tá? Professor. Foi. A aula vai acabar. Vai acabar, tá acabando. Depois disso aqui. Desculpem os minutos a mais que eu roubei de vocês. Deixa eu só colocar os outros 2 pontos que a gente termina. Aí o segundo ponto, 1 e 5. Então eu tenho aqui o 1. Tá? Aqui eu tenho menos 2, deixa eu colocar aqui, né? Menos 3. Aqui eu tenho 1 e eu tenho 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima. Então, eu venho aqui. Esse aqui é meu ponto. E, por último, eu tenho o 0 e 1. O 0 está aqui. E o 1 está aqui em cima, né? Aí, ó, 0 na primeira coordenada significa que eu não ando nem para a direita nem para a esquerda. Eu só apenas vou subir um ponto, que é
a segunda coordenada. Então, ele cai exatamente aqui em cima do eixo, tá certo? Se vocês olharem direitinho, aqui o meu desenho está meio troncho, mas esses pontos, eles vão sempre estar alinhados, tá certo? Isso aqui está meio troncho, porque acontece aqui. Mas eles sempre vão estar alinhadinhos, tá certo? Mais ou menos assim. Eu vou desenhar sem ser com a régua, porque... Ih, rapaz. Pronto, então, a função afim sempre vai dar uma regra, beleza? A gente vai fazer mais exemplos disso na próxima aula, mas eu vou deixar já alguns exercíciozinhos para vocês, tá? Estou quase terminando a lista de vocês aqui. A gente vai encerrar a aula agora, né? Porque eu já tomei muito tempo de vocês, a mais. Me perdoem por isso. Bom, vocês estão comentando um bocado de coisa aqui no chat, né? Vai ter uma provinha sim, Zira. Vai ter uma provinha da gente, tá certo? Vai ser pelo Google Classroom. Eu vou botar lá na plataformazinha. Mas aí eu digo a vocês direitinho como é que vai ser, tá certo? Não vai ser difícil não, beleza? E a lista eu mando, tá? Daqui para amanhã eu termino ela e mando para vocês, beleza? A gente fica hoje por aqui. Na sexta-feira a gente se encontra novamente, beleza? E faz exemplos de gráficos de função. Tchau. Até a próxima. A prova vai ter mais de 24 horas para responder, Wellington. Vai ter bastante tempo, tá? Não se preocupe não. No mínimo 24 horas eu deixo lá para vocês responderem.